Boa tarde a todas as farmácias cooperadas ao Grupo GV. Nós estamos aqui direto de Presidente Prudente, aqui no Instituto, aqui na sede do grupo, onde nós iniciaremos um treinamento hoje focado sobre visitação médica, né? Hoje está marcado um treinamento cedo, mas devido a alguns imprevistos, eu estava aí na região do Paraná. Até o Álvaro acabou de ligar, eu estava aí perto do Álvaro, né? Não tão perto ali, não perto de Pato Branco, mas em Campo Mourão, ali na farmácia do Valdemir, e teve algumas intercorrências no caminho, eu acabei me atrasando. Então, mas nós hoje remarcamos para as 2 da tarde e nós vamos falar um pouquinho sobre visitação médica. E um dos problemas que a gente sempre fala que o que impulsiona uma farmácia de manipulação, o que faz uma farmácia de manipulação ter um crescimento, ter uma aceitação, né? Que as pessoas, a população, os pacientes tenham uma confiança. É muito importante esta relação entre o profissional médico, né, e o laboratório farmacêutico. Não é à toa que a indústria farmacêutica, né, faz isso muito bem, com uma certa técnica, um certo conhecimento sobre relacionamento. É muito importante, então, a parceria entre o médico, tá, e o segmento farmacêutico magistral. Então, você que está me assistindo, você que tem farmácia de manipulação, você representante comercial, nós vamos iniciar alguns temas, né, sobre a visitação médica, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ser representante comercial, né, as características de um bom representante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado farmacêutico. Nós vamos falar sobre os tipos de visitação médica, tá? Nós vamos falar sobre o projeto, a parceria que nós vamos criar. Esse projeto, essa parceria é o que vai ligar realmente, né, o médico, né, ao segmento farmacêutico magistral. E também, em seguida, já nós iremos falar sobre as especialidades médicas, né? Nós vamos falar sobre especialidade médica. Bom, sobre visitação médica, então o primeiro item é representação, né? O que é representar uma empresa? O que é ser um bom representante comercial? Nós sabemos que o representante comercial, ele representa a empresa como um todo. Nós sabemos que a empresa ela tem alguns atendimentos, né? Ela tem atendimento institucional que fala sobre a filosofia da empresa, o objetivo da empresa, mas ela atende principalmente uma visita técnica do representante, onde o representante ele vai colocar à disposição pro prescritor tudo o que o departamento técnico do laboratório farmacêutico magistral da sua farmácia, o que pode ser feito para que a empresa venha a ter um crescimento sustentável. Agora, quando nós falamos em visitação, nem sempre a visitação, você representar a empresa, não indica que você vai levar ao médico durante a visita algo como uma forma farmacêutica nova, um cosmético, né, um cosmético avançado, como por exemplo um inibidor das metalloproteinases, os antiglicantes, os fatores de crescimento, os energizantes, os peptídeos sinalizadores. Nem sempre nós vamos levar para o médico, né, aquilo que é novo, né, formas farmacêuticas diferenciadas, uma caneta, né, para estria, um gel transdérmico, um shampoo em pó, que mais? Um tablete sublingual, um tablete de chocolate, né, agora no inverno, muitas farmácias, dia 12 de junho, né, dia dos namorados, muita gente preparando, muitas farmácias, até eu recebi aqui de algumas farmácias durante as visitas, a gente acabou trazendo algumas amostras.
de chocolate, né? Eles acabam oferecendo para nós, para a gente experimentar. E eu falo, vou me dar um pouquinho aí que eu vou levar para o pessoal lá da GV, do grupo, para eles fazerem uma... Aí eles perguntam, quantos funcionários tem lá? Eu falei, tem muitos. Pode encher umas 2 canequinhas, né? São tabletes, a gente acaba brincando, mas são tabletes sublingual, agora para o inverno tem saído muito. Então assim, a visita em si, né? O pessoal fala qual que é a grande essência da visita, né? Você não pode errar em alguns critérios, né? Nós não podemos errar em alguns critérios. Nós temos que tomar cuidado com a periodicidade da visita, né? Com a apresentação da visita, né? Quando a gente fala em apresentação, eu falo assim, Gilberto, professor, eu contrato um profissional da área farmacêutica, um farmacêutico, ou eu contrato uma pessoa formada em publicidade, né? Eu já comentei isso com algumas farmácias magistrais. Fala, olha, via de regra, para a farmácia de manipulação, nós recomendamos, nós orientamos que seja um profissional farmacêutico, né? De preferência. Para a indústria farmacêutica já não funciona assim. Né? Para a indústria farmacêutica, eu oriento, nós trabalhamos com indústria farmacêutica, nós orientamos um profissional formado em publicidade, em economia, MBA em marketing, né? Marketing farmacêutico. Mas por que isso daí? Porque é o seguinte, o que é exigido mais de um bom representante, né? Um bom representante, quais são as características de um bom representante, né? É ele conseguir de uma maneira simples, objetiva, representar toda a sua empresa, desde a parte institucional até a parte técnica, envolvendo a marca, produtos e os serviços oferecidos pelo seu laboratório. Então, isso é um bom representante comercial. O representante comercial, ele não vai lá no médico, né? Ele não vai no médico fazer vendas, ele vai representar a empresa. E qual que é a expectativa nossa como laboratório? Você como laboratório, você como farmácia, você como setor magistral. Nós esperamos que com a visita, com essa atitude, que nós realmente conseguimos conquistar o profissional. Conquistar como? O que é conquistar? Conquistar pela beleza? Conquistar pelo preço? Conquistar pela empatia? Né? Não, o importante é você conquistar a confiança. A confiança. Eu preciso que o médico, quem for prescrever, for pegar a caneta e prescrever um medicamento, uma fórmula, ao indicar, né, o paciente pergunta, né? Eu não vou perguntar se é ético ou não é ético, por quê? Porque o paciente, ele pergunta para o médico muitas vezes, doutor, esta fórmula é uma fórmula, esse medicamento é uma fórmula? Eu compro isso em farmácia? Não, isso aqui você compra em manipulação, em farmácia de manipulação, laboratório de manipulação, né, onde faz fórmulas. Ah, tá. E aonde que eu posso manipular? Ah, você vai em alguma farmácia de manipulação, tá? Não, o médico ele acaba indicando um laboratório, né? E ele deveria indicar, sim, é de responsabilidade dele, né, se preocupar com a saúde, com a qualidade de vida, com o bem-estar do paciente, né? Uma vez que, se o paciente não tiver um resultado positivo, né, se o resultado não for positivo, o que acontece? Acontece que o paciente também vai pensar que o diagnóstico do médico, o tratamento do médico foi ineficaz. O médico vai perder o paciente por culpa da farmácia. Então, é claro que o médico se preocupa sim em indicar um tratamento, né, ou até prescrever um medicamento manipulado, se realmente ele confiar na farmácia de manipulação. E muitas vezes o médico ele não confia no laboratório de manipulação. E com razão, né? Com razão. Porque um dos maiores problemas da farmácia de manipulação, ainda em 2014,
né? Ainda em 2014, e eu estou cansado de falar isso para vocês, colegas, cooperados ao grupo, à cooperativa farmacêutica, que é o que? Uniformidade, né? Uniformidade na produção, uniformidade no processo de produção, padronização. Não tem como você padronizar uma fórmula magistral, porque ela é magistral, ela é personalizada de acordo com a necessidade do paciente. Sim ou não? Então, agora é possível você colocar um padrão, né, no processo de produção, né? Embalagem, rótulo, né? Cor, sim ou não? Coadjuvantes, recipientes, odor, enfim. Aí é a arte da farmacotécnica, né, dentro dos coadjuvantes biofarmacêuticos, flavorizantes, edulcorantes, enfim, acidulantes, alcalinizantes, conservantes adequados. Então isso na preparação é necessário que você tenha uma metodologia, né? O laboratório ele tem que ser projetado. Se o técnico A, porventura, ele faltar, o técnico B, ele vai manipular sem nenhuma alteração, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque vai estar todos os procedimentos ali, como é feito no dia a dia aquela fórmula pelo laboratório. A fórmula é feita pelo laboratório, a fórmula não é feita por pessoas. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala em visitação médica, é muito importante que nós tenhamos, né, que nós apresentamos para o médico um produto uniforme, um produto com uma boa aparência. Você quer ver só um negócio? Outro dia com os meus olhos, eu vi uma amostra, né, uma amostra com validade vencida, foi levada, foi entregue para o médico, e a farmácia que estava levando aquela amostra não verificou o rótulo, né? Então, veja bem, uma amostra, já que você quer, com a visitação, né? Você quer representar a sua empresa, a qualidade da sua empresa. Então, realmente, se você não tem competência, se você não tem gerenciamento para você preparar uma amostra, agora imagina o que o médico vai pensar daquele laboratório, daquela farmácia, né? E realmente, por que contratar muitas vezes a indústria, por que ela contrata um representante formado em marketing farmacêutico? Né? Formado em marketing farmacêutico, porque realmente quem é formado em marketing, ele tem uma coisa que chama-se bom senso, relacionamento, empatia, domínio próprio, né? A arte da persuasão. Ele tem uma coisa chamada entonação. Olha só, isso tudo é estudado, né? Isso tudo é estudado, né, em marketing farmacêutico, para quem vai fazer um trabalho, né, de representar uma empresa, um produto, né, uma marca conhecida, enfim, o trabalho de representação tem que ser bem feito. E para ser bem feito, nós temos que ter alguns critérios. E esses critérios nós temos que tomar nota. Então, voltando aqui nos tópicos, nós vamos falar sobre visitação médica, né? Dentro dos tópicos, representante comercial, né? Características do representante comercial e mercado farmacêutico, tipos de visita, projeto, parceria e as especialidades. Então são vários módulos que nós vamos falar sobre a visitação médica. Não vai ser num único módulo, provavelmente vai ser aí de 3 a 4 módulos, tá? Eu vou procurar ser bem objetivo para que todos vocês tenham uma boa visão da visitação médica, que a visitação médica, já entrando no assunto, a visitação médica, ela tem por excelência, então, mucar confiança. Então, eu queria que vocês notassem isso, né? Sabe por quê? Porque quando às vezes vem um cliente na própria farmácia e você fala, né? Você farmacêutico fala para o paciente: olha, meu senhor,
olha, tudo bem, olha, esse medicamento aqui eu não vou dispensar porque ele vai aumentar a sua pressão arterial e o senhor vai passar mal. Não, mas eu quero tomar porque, olha, não, eu não vou aviar dessa forma, não vou manipular porque ela vai prejudicar a sua saúde. Isso passa confiança. Quando algumas redes de farmácia, isso é marketing, confiança, né? Só tem confiança em empresa com seriedade, responsabilidade, né? Autossustentação, né? Preocupada com a saúde, o bem-estar, né? Dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Isso é marketing. Isso é essa ideia de marketing, né? Que é você colocar a sua marca, o seu produto e os serviços que você oferece, certo? Então você coloca esses 3 itens: marca, produtos e serviços, certo? No pensamento de cada um que compõe aí a sua região, a sua cidade, o seu bairro, para que essas pessoas possam vir adquirir um produto manipulado pelo seu laboratório. Quando a gente fala em representação, nós temos que entender 2 itens. Então vamos lá, primeiro tópico, hein? Primeiro tópico, anota aí. Vamos lá, primeiro tópico. Representante comercial. Ele tem que entender 2 itens que nós queríamos falar aqui e que vocês tomassem nota. Então o primeiro item, dentro da representação comercial, é características versus benefícios. Características versus benefícios. Bom, segundo item, coloca assim, característica versus benefício. Segundo item, deixa eu ver aqui, característica versus benefícios, conteúdo versus continente. Conteúdo versus continente, né? Como segundo item de um bom representante comercial. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Bom, ninguém compra um produto, ninguém compra uma marca, ninguém compra um serviço, certo? Pela característica, e sim pelo benefício que aquele produto vai lhe oferecer. Quer ver um negócio? Uma mulher, por exemplo, ela não compra um batom pela característica do batom. A mulher, ela compra um batom pelos benefícios que aquele batom ele vai trazer. Não que o conteúdo não é importante, não é isso que eu quero dizer, certo? Eu estou sendo como exemplo só para você entender o que é o pensamento de um bom representante. Ele vai com isso na cabeça. Ele vai com isso. Ninguém vai comprar a minha ideia pela característica do meu laboratório, pela característica do meu omeprazol. O omeprazol tem vários, mas ele vai comprar o omeprazol pelos benefícios que aquele produto, que aquele medicamento, que aquele batom vai trazer para aquele paciente que vai usar aquela medicação, ou vai usar aquele batom, para aquela mulher que vai usar aquele batom. O segundo item do bom representante, né, é conteúdo versus continente. Ninguém compra um produto pelo conteúdo. Ninguém compra um produto pelo conteúdo. Ninguém compra um produto pelo conteúdo. Não que o conteúdo não é importante, mas as pessoas compram, né, um produto pelo continente. É um fator determinante, tá? Então nós estamos falando de um fator de decisão, né? É pelo continente, é o que está ao redor do produto, ao redor do serviço, ao redor da marca. É muito importante isso, minha gente, né? O camarada, ele vai lá, um exemplo, ele vai comprar um carro. É um carro popular, é um Gol, um Fiesta, é um Uno, que mais? Eu não entendo. Gol, Fiesta, Fiat, Uno, Palio, não sei, por aí. O que se espera desse carro? Que esse carro, né, ele tem um motor 2.0? Não. Que esse carro ele tem cortina de ar e 8 airbags? Não. Que tenha roda, não sei o que lá, que tenha autonomia de tanto, que tenha banco de couro? Não.
Não é isso que se espera, por quê? Porque é um carro popular. Então não é o conteúdo que vai diferir, né, que vai diferenciar. O que vai diferenciar é o continente, é o que está ao redor do seu produto. Então, o que está ao redor da sua marca, da sua empresa, certo? O que está ao redor do seu produto, o que está ao redor do produto, o que está ao redor desta amostra. Isso aqui é uma amostra. Então, o que está ao redor dessa amostra? Talvez a minha unha que está precisando cortar, né? Olha só, o detalhe. Então o representante ele tem que estar com a unha cortada. A amostra está riscadinha aqui, ó, tá faltando aqui, ó. O rótulo não ficou bem, tá faltando umas palavrinhas aqui, onde está escrito protocolo, né? Está faltando o L e o O. Então o que importa é o continente, não o conteúdo. Essas duas características é muito importante para quem vai trabalhar como um bom representante comercial. E um representante comercial que vai trabalhar para a farmácia de manipulação é muito simples. Eu falei, então você prefere que seja um farmacêutico. Por quê? Porque no setor magistral, se ele for criativo, é muito importante um farmacêutico, porque ele vai fazer uma boa explanação, uma boa orientação e vai ter algo a mais, que é o poder da persuasão, do diálogo com o profissional médico sobre um assunto técnico. Agora, já o profissional, representante comercial, para trabalhar no setor magistral, com formação em gestão, em administração, em comunicação, ele se comporta melhor, ele fala mais fácil com o profissional, ele já tem o costume, né? Eles estudam comportamento humano, O representante já sabe se ele deve continuar naquele assunto, ele que dirige a conversa para qual assunto ele quer. Ele sabe entrar no assunto e sabe mudar de assunto, bem como sair do assunto. É interessante isso daí, né? Nós que trabalhamos com oratório, eu acabo falando muito em público, a gente acaba fazendo conferência, palestra, consultoria, falando por videoconferência. Então é muito legal, porque você começa as mãos não soam, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma visita, ele fica tenso, ele fica um pouco nervoso, e não precisa ficar nervoso, ele não precisa ficar tenso. Por quê? Porque é uma coisa natural. Então um bom representante que não é formado em ciências farmacêuticas é aquele profissional que ele é natural, né? Que ele está preparado para fazer aquele trabalho, representar aquela empresa, ele conhece as características da empresa. Só isso? Não. Ele conhece as características do produto, ele conhece as características dos serviços oferecidos pela empresa. Olha só, então calma aí. Então nós temos algumas características, além dessas duas características de um bom representante. Ser um bom representante é ele, definição que eu acabei de falar agora, simplista, mas é muito simples. Representar uma empresa é o quê? É ser transparente. Representar uma empresa é conquistar a confiança. Sabe por que eu falo em conquistar a confiança? Porque uma vez um colega nosso da área farmacêutica, ele foi fazer uma visita ao médico, e era um médico gastroenterologista, e o médico falou que o bloqueador H2, ele tem uma ação, deixa eu ver aqui, o bloqueador H2, ele tem uma ação superior ao inibidor de bomba de prótons, né? Ou seja, uma ranitidina, uma cimetidina, uma famotidina teria um resultado melhor do que um pantoprazol, até mesmo o esomeprazol, por exemplo. E ali, naquela situação, naquela circunstância, não cabe ao representante entrar em discussão com o médico. Você foi lá para discutir, você foi lá para falar que ele está errado, você foi lá para afrontá-lo, você foi lá para humilhá-lo.
Não, você foi lá para conquistar o que? A confiança. Então falta sabedoria. Para quem vai fazer visita médica, nós precisamos de uma coisa chamada de sabedoria. E sabedoria, sabe quem foi o maior sábio do mundo? Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o sábio, ele não espera ser servido. O sábio, ele vai lá e serve. O bom sábio, ele é cheio de humildade, né? É cheio de humildade. Ele faz toda a orientação, ele faz a explicação, ele pergunta se gostou. Ele é uma pessoa gentil, uma pessoa gentil, uma pessoa de gentil presença. Uma pessoa alegre, não é aquela pessoa que incomoda, não tem bom senso, não tem senso crítico das coisas, né? Então, fazer uma visita é você estar bem preparado, né? Você ter entonação, você ter um bom vocabulário, você ter uma boa aparência, né? A aparência é muito importante. Eu falo que muitas vezes nós compramos um objeto não pela qualidade, às vezes pelo que nós estamos vendo, não é verdade? Pelo que se vê, né? O que o coração não sente, tem um ditadinho assim, que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então assim, se você vê uma pessoa, né? Se vem uma pessoa fazer uma representação, vem uma pessoa vender um produto na sua empresa, né? Ela é uma pessoa com uma boa empatia, uma pessoa alegre, né? Uma pessoa bem vestida, com sobriedade, né? Não estou falando que ela vai para um jantar de gala, eu estou falando do vestimento social, com sobriedade. Isso é pesquisa. Por que você acha que as melhores empresas eles trabalham com uniforme? Não é só para divulgar o nome, não, né? Por que você acha que empresas que prestam assistência, serviços, na maioria das vezes, serviços, elas trabalham com gravatas, né? Com gravata. E aliás, muitas empresas ficam só na gravata. Não é que a gravata é um ponto único, determinado. Não, a gravata faz parte de um bom atendimento. Se você vai no médico, ele está com uma camisa, uma gravata, um jaleco, ele com barba, cabelo, tudo aparadinho, uma pessoa com alegria, com empatia, é um outro tipo de atendimento. Então a aparência é muito importante, né? Isso é um ponto simples. Agora, a característica de um bom representante, ele tem que, vamos anotar aí, né? Característica de um bom representante. Então eu vou digitando junto com vocês, né? Características de um bom representante, certo? Primeiro, ele tem que ter conhecimento. Primeiro item é conhecimento. Ele tem que conhecer o mercado farmacêutico. Ele tem que conhecer o que é a farmácia de manipulação. Ele tem que conhecer o que é um produto manipulado. Ele tem que conhecer qual é a essência da farmácia de manipulação. Qual é a virtude da farmácia de manipulação? Por que a farmácia de manipulação ela existe? Qual é o benefício? Não a característica da farmácia de manipulação. Nós, muitas vezes, junto com os nossos colaboradores, funcionários, todos nós, mostramos a característica da farmácia, mas nós esquecemos do principal, né? Para formar um bom representante, é ele saber qual é a grande essência da farmácia de manipulação. Qual é a grande essência de um produto manipulado? Por que eu vou manipular? Se o seu representante não sabe por que manipular um medicamento, né? Por que manipular uma fórmula ao invés de comprar na drogaria, né? Ele não está preparado para manipular, para representar a sua empresa. Como que ele vai persuadir? Então, um bom representante ele tem que ter poder de persuasão. Isso aqui é o que resume tudo, né? A persuasão não é convencer, né? Persuadir é dialogar, né? Ele vai dialogar com o profissional médico. Agora, quando o médico entra, né,
uma questão técnica, Gilberto, mas o meu professor, o meu representante, ele não é farmacêutico, não tem problema. Mas você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Uma coisa é ele não ser farmacêutico, outra coisa é ele não ter conhecimento sobre o segmento, é ele não ter conhecimento sobre o produto manipulado. Para você, veja bem, olha como que é simples. Para você, hoje em dia não existe vendedores. Hoje em dia se fala muito em o que você trabalha, meu senhor? Eu sou um consultor em vendas. Você é consultor em vendas? Né? É consultor em vendas, né? Diz que consultor e técnico de futebol diz que é tudo mais ou menos igual, né? Consultor farmacêutico e técnico de futebol é tudo mais ou menos igual. É só o salário que é diferente, né? Só para descontrair. Então, todo mundo, quem trabalha numa empresa, no setor de vendas, né? Até no setor de vendas, né? Não só na representar a empresa, mas no setor, ele passa a ser um consultor. Um bom representante, ele é um consultor, porque ele vai falar dos benefícios que um produto, que uma forma personalizada, ajustando as dosagens, ele vai falar das dosagens, ele vai falar do sinergismo terapêutico, né, da potencialização dos fármacos, das drogas, né, dos ativos, numa mesma fórmula. Né, você é capaz de ter um efeito terapêutico maior, uma potência maior, porque o representante ele não é farmacêutico, ele não é médico, ele não tem curso, então, mas ele é capaz de falar que o carro ele tem uma autonomia, que ele vai liberar tantos HP a mais e 2 cavalos a mais, ele vai conseguir ter uma velocidade de 0 a 100 assim. Ele não é engenheiro, ele não é um engenheiro, ele não é um fabricante, ele não é um farmacêutico, ele não é um médico, mas ele é um representante comercial. Ele é um representante comercial. Então, meus caros colegas farmacêuticos, é necessário que nós tenhamos um profissional que tenha algumas características para desenvolver a visitação médica. É necessário ser farmacêutico? Não. Mas ele tem que ter características. Qual a característica? Principal, conhecer o segmento farmacêutico magistral. Gilberto, o que é conhecer o segmento farmacêutico magistral? Conhecer o segmento farmacêutico magistral é ele saber que na farmácia de manipulação é feito fórmulas, essa manipulação de fórmulas, existe fórmulas que é líquidas, existe fórmulas que é sólidas, que pode ser feito em cápsulas, que pode ser feito em sachês, que pode ser feito em shake, que pode ser feito em tablete sublingual, comprimidos dispersíveis, e etc. É necessário que ele tenha conhecimento para que a farmácia também manipula outros tipos de fórmulas, em formas farmacêuticas diferentes. Isso ele precisa saber. Ele não precisa ser farmacêutico, mas ele precisa saber o assunto específico, ele precisa dominar o que é uma farmácia de manipulação. Quando você contrata uma pessoa para fazer uma visita, que atenda às outras características que nós vamos falar daqui mais alguns instantes, nós precisamos estar atentos, certo? Para que este novo representante, este futuro representante, conheça toda a sua farmácia de manipulação. É necessário que ele passe por todos os setores da sua farmácia de manipulação, para que ele conhecendo todos os setores da farmácia de manipulação, ele vai ter uma ideia, mais concreta, mais plausível, do que realmente é a farmácia de manipulação, no que diz respeito aí sobre a qualidade, sobre o processo de produção, sobre a organização, sobre a técnica, as ciências farmacêuticas aplicadas para o desenvolvimento daquela fórmula. Nossa, eles usam
eles têm um misturador, tem um triturador, é passado por um tamiz. É interessante, a pesagem é feita, a balança é calibrada, é certificada, tem que ter, é por peso e volume, eles pesam o sal, o medicamento, coloca lá na proveta, nessa proveta é feito um cálculo de densidade certinho para ver qual é a dosagem, para que tenha sempre o mesmo teor, né, a uniformidade do peso, né, tem as análises terceirizadas, né? Então, ou seja, este conhecimento técnico é imprescindível. Mas Gilberto, e para me formar uma pessoa dessa? Então, eu sei tanto que é importante este assunto, visitação médica, para que a sua farmácia, o seu laboratório possa crescer, né? O seu laboratório para crescer, para ele prosperar, para ele faturar mais, nós precisamos fazer um planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Então, é um planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Isso vai ser outro dia, outra aula, que nós acabamos de fazer uma reunião agora e eu falei, pessoal, todo mundo aí do departamento técnico, do grupo GP, fica atento. Eu quero falar sobre planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Uma das ferramentas do planejamento estratégico em marketing farmacêutico é a visitação médica. A visitação médica é um dos itens sobre marketing farmacêutico, o setor farmacêutico magistral. Quando a gente fala em marketing, a gente fala em visitação. Na visitação médica, a gente está fazendo marketing, por quê? Porque nós estamos inspirando confiança, né? Quando você for abrir um negócio, para você abrir um negócio, né? Para você abrir um negócio, tem uma coisa assim que é interessante. Para você abrir um negócio, você tem que ter conhecimento. Para você fazer uma visita médica, você tem que ter conhecimento, né? Conhecimento. Para quê? Né? Eles falam, para você abrir um negócio, segundo os cientistas econômicos, né, as ciências econômicas falam em três itens que é muito interessante, que eu li num livro agora, há pouco tempo, esse conhecimento, e eu achei fantástico. Eu queria compartilhar com vocês aqui, veio agora na minha cabeça. Ele fala assim, primeiro, isso serve para você trabalhar com a parte comercial, né? Primeiro, por que trabalhar? Por que você fazer um planejamento em marketing farmacêutico, né? Por quê? Então, assim, o que ser feito? Então, a primeira pergunta é o que ser feito, né? O que ser feito? Então, o que ser feito, isso significa conhecimento. O que ser feito? O que ser feito? Então, para mim saber o que é que eu vou fazer, eu preciso ter conhecimento, certo? Deixa eu ver aqui, calma aí, que é muito legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O terceiro é legal, o terceiro eu lembro de cabeça, eu estou esquecendo o segundo, né? Aqui, ó. Achei aqui, ó. O conhecimento é o que fazer e o porquê, certo? Então eu vou fazer uma visita médica. Então anota aí que isso é legal, né? Tudo que você for fazer, você tem que fazer 3 perguntas. Você tem que ter 3 perguntas, né? Então, primeiro é o conhecimento. Então, tem 3 características para o seu negócio, para você fazer uma visita e para você poder crescer. Pronto. Então, primeira coisa é o conhecimento. O que fazer e o porquê fazer, né? Segundo é a capacidade, né? A capacidade. A capacidade é como fazer. Como eu vou fazer isso? Certo? Entendeu? A capacidade é como eu vou fazer isso aí. Então, primeiro você tem que ter conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa e capacidade é outra.
Eu conheço muitas pessoas que falam assim, olha, eu tenho conhecimento que realmente eu fazer uma visita médica seria marketing para a farmácia, né? Eu tenho esse conhecimento, essa ciência que isso é importante, né? O que fazer, né? Por que fazer visita? Para você poder crescer, certo? Agora tem um outro elemento que é a capacidade, né? É como fazer. Então nós temos que escrever, né, como que a gente vai colocar aquele projeto em prática. E o terceiro que eu achei fantástico, que ele fala que é mais de 80% das pessoas não chega nesse terceiro e último passo, que eu achei fantástico, que é a atitude. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Agora é como fazer. E a vontade é a motivação, né? A vontade, né? Ele fala em vontade, né? Vontade, que é a motivação, que é a atitude, né? Em fazer, certo? Então é a motivação, né? Então nós temos que ter essas características, né? E eu achei fantástico isso, por quê? Porque muitos dos nossos colegas farmacêuticos, a gente sabe que é muito importante fazer a visita, mas na hora que nós chegamos na capacidade, na vontade, né, de desenvolver, é aí onde a gente tem a maior dificuldade. E não é. Voltando na característica do bom representante, nós falamos de conhecimento, então ele tem que conhecer todos os setores da farmácia. Mas mais importante do que a característica é os benefícios daquele mercado, daquela empresa que ele representa. Nossa, imagina você representar uma empresa e você não sabe o que aquela empresa colabora para o bem das pessoas, o que aquilo pode ser útil. Você vendeu um produto e você não sabe o que aquilo pode ser útil. Aonde eu vou usar aquele serviço, aquele produto? Isso é frustrante. Isso é frustrante. E se você não conhece, você não tem a persuasão, o diálogo, né? Você não tem esse diálogo. É preciso você ter o diálogo para que a pessoa, né? Porque o médico, no caso aqui, o médico que você está visitando, ele comece a inspirar confiança, né? Então, um representante, ele é a cara do laboratório, né? Ele é a cara do laboratório. O representante é a cara do laboratório. O seu funcionário é a sua cara. Não adianta, né? Outro dia, né, isso aqui era um grande palestrante falou isso para mim, eu achei fantástico, né? Se você acha que os seus funcionários são todos um cabeça de bagre, né? Aí eu faço a pergunta: e você, dono da empresa, quem é você então? O bagre mor, né? A bagre rainha, o bagre rei, o grande bagre, né? Por quê? Porque nós somos, né, os nossos colaboradores, eles têm um desenvolvimento dentro da empresa de acordo com a nossa atitude, de acordo com a nossa demonstração de administração, de gestão, de organização, né, de vontade, de discernimento, né? Tudo isso são características importantes para quem vai trabalhar com representação. Bom, mas voltando, o conhecimento é importante sobre a área. A capacidade, né, a capacidade de criar é muito importante. Uma pessoa, né, uma capacidade em desenvolver, em buscar, né, ideias novas. O setor farmacêutico, como um todo, ele está passando por eu diria que está numa estase. E está cheio de marqueteiro por aí fazendo coisas que não deve e não tem amparo técnico científico. Não tem amparo técnico científico. E tem gente tentando fazer empresas de consultoria. Eu estou falando de empresas de consultoria, tentando transformar o setor magistral, sabe o quê? Em raizeiro. Sem ciência, sem um estudo verdadeiro, científico. Eu preciso de estudos científicos. Medicina baseada em evidência. Eu não posso levar para o médico, né, um trabalho, uma forma farmacêutica. Eu vou levar um chocolate
olha, é um chocolate base farmacêutico, né? Eu tenho um trabalho aqui de um laboratório, ele até colocou alguns fármacos para aquela especialidade. Olha o capricho. Isso aqui ele mandou, teve um laboratório que mandou para minha esposa é pediatra, e eu achei fantástico, né? Porque a minha esposa, como pediatra, ela viu e eu queria ver a ideia, né? Qual era a atitude dela, né? E ela achou legal, muito bacana. Veio numa taça, uma embalagem, né? Bem, uma boa embalagem, como se fosse uma tacinha, né? Fechada, e ali veio todos os tabletes de chocolate. Se eu não me engano, aqueles tabletinhos é tudo de meia grama, de 500 miligramas, tá? Com certeza é só a farmácia ter comprado um tableteiro, né? E aí vinculou. E ali trazia, olha que bacana, né? Além do hidróxido triptofano, se eu não me engano, e do ixizim, né? Falando da ansiedade, da insônia, do hidroxizim, da alergia, né? Era um trabalho voltado a isso daí. E também no trabalho falava sobre falava um pouquinho sobre o cacau, né? Sobre o cacau orgânico, né? Do que tinha o chocolate, né? Se é um chocolate que, quando a gente fala em chocolate, dentro da nutrição, então descrevia tudo isso, né? Então era muito bem feito, bem detalhado, não era um trabalho meio extenso, e todas as referências, né? A certificação, a uniformidade, a calibração, o conteúdo por grama daquele chocolate, né? Então a gente já mandou o cacau orgânico, né? O próprio cacau orgânico, nós temos todo descritivo por grama de cacau orgânico. Então este laboratório teve o capricho de colocar, né, no trabalho para levar para o médico. Então a criatividade é muito importante. E a indústria farmacêutica, né, ela faz isso e chega a um ponto que, se uma indústria farmacêutica consegue ser criativo, imagina nós num setor de manipulação de fórmulas. A diferença é essa aí. A farmácia de manipulação, ela pode mudar o veículo, ela associa, ela muda o coadjuvante. Qualquer um dos coadjuvantes, seja um edulcorante, seja um flavorizante, seja um corante, tudo é motivo para você fazer uma nova visita para o médico. Você nem mudou, você nem mexeu no fármaco, você não alterou a composição, a concentração do fármaco, né? Você não alterou a via de administração, você às vezes pode alterar a forma farmacêutica. Se faz ele um xarope, né? Ou se for o caso, uma suspensão estimulante, ou se for um fármaco insolúvel, instável na água, você pode fazer em óleos fixos, né? Não é verdade? Então, são alternativas, e para isso daí nós temos que ter criatividade, nós temos que buscar, nós temos que conhecer, né? Um pouco mais sobre, né, aquela especialidade. Né? Aquela especialidade. Então, além de ser criativo, eu diria que um bom representante é aquele profissional que ele começa a ter um conhecimento específico sobre cada especialidade que ele está visitando. Então, um conhecimento específico sobre cada especialidade que ele está visitando. Porque o último item que nós vamos falar, em outros modos, vai ser sobre as especialidades médicas, né? Então eu sei que a pediatria tem uma característica, eu sei que a cardiologia tem outra característica, e o representante, ele tem que ter essa característica, né? Ele tem que ter essa característica de absorver essas diferenças entre a especialidade, né? Ele tem que ter autonomia, né? Autonomia, né? Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter atitude. Um bom representante, ele tem que ter atitude. Um bom representante, ele tem que além de conhecer cada especialidade que eu falei, né, conhecer
bem a especialidade, ele tem que conhecer também, ele tem que conhecer os profissionais. Conhecer o profissional, ele tem que conhecer o profissional na parte, são duas áreas distintas, pessoal, né? Ele tem que conhecer o profissional da parte pessoal e ele também tem que conhecer o médico na parte profissional. Eu diria o seguinte, só para justificar o que eu estou falando aqui para vocês. São detalhes que faz a diferença, tá? As características. Aqui teve um caso aqui perto aqui no Paraná, em Londrina, né? Eu não vou falar o nome da família, mas é uma família bem conhecida e bem rico mesmo, né? Milionários, são ricos excêntricos, né? Não é porque tem 100 alqueires de terra, não, é rico mesmo, sabe? E eles têm helicóptero, né, tal. E a madame, ela pegou a limusine dela, né? O mordomo já chamou o carro, o motorista veio, pegou tal, foi até o heliporto lá onde o hangar lá do avião, não sei o que era, não sei se essa história é verídica, hein? É verídica. E aí ela pegou o carro, saiu de Londrina, foi até São Paulo, à tardezinha, fez a consulta lá rapidinho, numa médica muito bem conceituada lá em São Paulo, certo? Muito bem conceituada, caríssima consulta, né? Dona de uma linha de cosmético, né? Você já sabe quem é, né? Mas eu não posso falar o nome dela. E aí ela fez o tratamento, e o tratamento a doutora prescreveu ácido retinóico com hidroquinona. É verdade. Ácido retinóico com hidroquinona. Ela veio, saiu, foi em Higienópolis ali e tal, fez umas comprinhas, foi no shopping, né? Gente rica, você sabe como que é, né? É complicado o negócio. E aí fez a compra, pegou o aviãozinho, né? De 20 milhões. Veio para Londrina e tal. No outro dia, encurtando a história, foram tomar o café da manhã e ela estava com a receita no bolso, né? E aí, tomando café, a funcionária perguntou, né? A patroa está toda contente, o que aconteceu nesta noite? Ela falava, você não sabe, onde eu fui em São Paulo, eu estou ficando cada vez, eu vou me tratar, eu vou ficar linda, elegante. E aí, que bom, fico feliz pela senhora, papapá. Falando nisso, funcionário, toma a receita aqui, liga lá na farmácia, uma farmácia lá em Londrina, pede para manipular esta fórmula e me entregar aqui, certo? Aí ela pegou a funcionária, ela voltou, a funcionária olhou a receita, a funcionária foi lá na bolsa dela, pegou, veio sorrindo, feliz da vida. Chegou lá, a patroa, mas o que aconteceu, funcionário? Você parece que tomou gardenal, até brincou, né? Essa história é real. E aí, a funcionária falou, não, é que eu estou tomando, é que a forma que a doutora passou lá, a doutora, a poderosa lá em São Paulo, não sei onde a senhora foi, é a mesma forma que a mulher do postinho de saúde passou para mim, né? Aí, imagina, a consulta é tantos R$1.000, né? Daqui, deixa eu ver. Ela olhou, não, isso está errado. Pegou, rasgou a receita, ficou nervosa, enfim, a funcionária foi dispensada e a funcionária foi contar lá na farmácia, né? Então eu sei dessa história por causa disso. Então, eu tenho vários tipos de profissionais. Eu tenho, veja bem, eu tenho um médico A, presta atenção no que eu estou falando, eu tenho o médico A, eu tenho o paciente A e eu tenho a farmácia A. Né? Olha como que é engraçado, o que é marketing? Eu quero explicar para vocês o que é marketing. Essa aula é o início da visitação, não se preocupe em visitação, nós estamos batendo papo. Eu quero passar algumas histórias para que vocês, quando eu falo dessas características,
Talvez você possa pensar, mas isso é importante? Não, não é importante. É importantíssimo você se ater a essas características. Você tem que conhecer o médico que você vai visitar, né? Tem médico que gosta de novidades, tem médicos que gostam de formas farmacêuticas diferenciadas, gosta de formulários, tem médicos que não manipulam nada, que odeiam produto manipulado, e você vai visitar? Vai visitar, se ele te receber, você vai, né? Aí tem uma técnica depois, durante a visitação, que eu vou passar para vocês. Mas por enquanto, você vai visitá-lo, né? Então é importante você saber a característica desse médico para que você consiga atender às necessidades do médico, né? Primeiro, eu falei aqui das características. Eu estou falando aqui no modo, por exemplo, conhecer os profissionais, certo? Conhecer o profissional, conhecer o médico, tanto o lado pessoal quanto o profissional, né? O lado profissional, eu estou falando, não adianta você visitar um médico e às vezes você leva lá para ele um cardiologista. Vamos supor, você vai num cardiologista e você leva para ele o bisoprolol, que já está disponível para a manipulação, né? Vocês têm aí na farmácia bisoprolol? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Passou o tempo. Bisoprolol é o Concor, é um beta-bloqueador, mas ele é bem seletivo, não é isso? Se eu não me engano, ele é o Concor. Tem de 1,25, 2,5 e 5, né? Ele tem uma função, ele é um beta-bloqueador. E só que ele é seletivo, né? Beta 1. Ele não atua em receptor beta 2, tal. Então, ele é um produto inovador dentro dos beta-bloqueadores. Hoje, ele é um dos melhores beta-bloqueadores, tá? Aí mas você vai levar lá no médico, né? Aonde ele atende pessoas mais simples, mais carentes, né? Ele não atende milionários, ricos da cidade, né? E ele tem as pessoas mais simples. E aí, você levar o bisoprolol, ele vai, legal, bacana, mas o que ele prescreve não é o bisoprolol. O que ele prescreve no dia a dia, qual que é? É o atenolol, é o carvedilol, já dá uma mudada. Então é aquilo ali. Agora, mas Gilberto, eu posso inovar? Não pode, não deve inovar. Olha, doutor, hoje, né? Depois, primeiro, né? Você tem que atender um bom representante. Uma das principais características é atender às necessidades dos profissionais. Essa aqui é a principal. Atender a necessidade dos profissionais que você irá visitar. Qual é a necessidade, né? Ele precisa de uma amostra. Qual é a amostra que esse médico gostaria de estar recebendo do laboratório? Tem um item que é projetos e parcerias. Aí nós vamos descrever o projeto. Por enquanto vou recapitular, nós estamos falando sobre visitação médica. Nós estamos no item número 1 e 2. Estou falando 1 e 2, junto. Representante comercial, de início eu falei, e nós vamos nas características do representante. Certo? Ok? Depois nós vamos falar sobre o mercado farmacêutico, depois nós vamos falar sobre os tipos de visita, aí depois nós vamos entrar em visitação médica lá pelo terceiro módulo, que é projeto, parceria e especialidade. Tudo isso é importante para que você saiba qual é a formação de um bom representante comercial, certo? Então você tem que ter ele tem que ter as características do médico que vai visitar, da clínica, da especialidade. Então, da especialidade é uma visão geral. Ele tem que ter esse conhecimento da especialidade, mas Gilberto, ele não tem, vai ter que ir adquirindo durante a visita, ok? Na sala de espera, gente, como é rico de conhecimento a sala de espera. Sala de espera é onde você tem que ficar com uma atenção redobrada em tudo.
tudo. Outro dia eu estava numa sala de espera lá em Cáceres com a doutora Lucília, lá da farmácia Natureza, em Cáceres. Eu fui para lá, é logo ali, é bem perto ali, sabe? É pertinho. E aí que o avião não chega até lá, por isso que se torna um pouco longe, senão era pertíssimo, né? Até Cuiabá a gente vai de avião. Então, eu fui fazer uma visita com ela e o médico, eu fui falar da Lucília porque, então o médico ele foi fazer uma... E eu fui fazer uma visita junto com ela e nós não conhecíamos bem este médico, né? E a gente começou a conversar eu comecei a conversar com a paciente. Ela estava conversando com a secretária, pegando data de aniversário, entregando cartão da farmácia, que mais? A gente faz tudo isso, né? Prepara lá, tem um preparo com as secretárias, é muito importante. A secretária é a porta de entrada para a visitação. A secretária é muito importante, né? Estou me perguntando aqui se pode ir de branco. Não, eu não recomendo ir de branco, né? Eu vou lá para convencer, eu não vou lá para ensiná-lo, eu não vou lá ministrar nada, eu sou um representante, certo? E eu, como representante comercial, eu não posso me equiparar na função dele. Estrategicamente, isso é estratégico. Não que é via de regra. Toda regra tem exceção. Mas eu estou falando que aquele médico que você não conhece, que são as primeiras visitas que você ou um colaborador da empresa, da farmácia, do laboratório vai fazer, tem que ter todas as características que nós estamos falando. Então, olha lá, conhecer, vamos lá, os últimos, conhecer o médico, a especialidade, conhecer a especialidade. Que nós vamos falar sobre as características da especialidade médica, é um dos últimos itens. E já falando de algumas amostras, medicamentos, para pôr especialidade. Bom, ele tem que conhecer o médico agora, pessoa física, o lado pessoal e o lado profissional. O lado pessoal, esse médico, ele é uma pessoa benquista na sociedade, ele é uma figura representativa da sociedade, ele é uma pessoa representativa da classe média, ele é presidente de alguma entidade, ele é provedor de uma santa casa, ele é do Lions, ele é do Rotary, ele é da sociedade, ele é maçom, ele é evangélico, ele é cristão, ele é crente, ele é presidente do bairro, ele é vereador, ele é político. Eu tenho que ter um conhecimento do lado pessoal dele, né? Não vai fazer igual alguns donos de farmácia, né? Não vai dar um uísque para quem só bebe água mineral. Se ele não bebe bebida alcoólica, não vai dar um uísque de presente, de cortesia, pelo dia dos médicos. Um exemplo que eu estou falando, é necessário que você tenha conhecimento do lado pessoal dele. Ele é uma pessoa introvertida, ele é uma pessoa extrovertida, comunicativa, né? Isso é muito importante para que você já vai conhecendo qual é a atitude, qual é o comportamento, se ele é uma pessoa, né? É natural que nas primeiras visitas, tudo isso para a primeira visita, porque a partir da 8ª visita, isso é regra. Aí quebra todo o protocolo clínico, aí você vai só administrando a situação, porque você já conhece o perfil daquele profissional que você vai visitar. De início, ele não pede nem para você sentar, né? A partir da 8ª visita, se ele for com o seu jeito, né? Se você tiver uma boa empatia, você conquistá-lo, né? Profissionalmente falando, né? Você conquistar a empatia desse médico, ele vai pedir para a secretária: traz 2 cafezinhos aqui, um para mim e um para o Gilberto. Entendeu como que é? É assim que funciona. Funciona. É você colocar em prática, né? Quantas visitas, Gilberto, eu vou fazer para que eu veja se o médico tem uma boa aceitação em relação ao produto, em relação se o que eu estou colocando para ele está tendo uma boa aceitação, se ele realmente está gostando. 8 visitas. 8 visitas, né? De 15 a 30 dias você tem que retornar ali na clínica, né? Fazer um trabalho com a sala de espera, né? Então nós temos um trabalho que é com a sala de espera e com a secretária.
E nós temos um trabalho que é com o médico, que é um projeto que nós vamos falar nas próximas aulas, ok? Entendeu? Então, é muito importante que este representante, ele tenha essa característica que... Por que que ele vai ficar mais... Por que ele tem que ter conhecimento do lado pessoal, do lado profissional? Eu falei do lado pessoal, né? Se ele é introvertido, se ele é comunicativo, se ele é um intelectual. Do lado profissional, ele é um intelectual, ele é um estudioso, excêntrico, ele dá aula na faculdade, ele tem trabalhos publicados, monografias, artigos publicados em base de dados científicas. Isso é importante. Ele gosta de ler. Ele é um médico jovem, é importante saber a idade. Outro dia, em Andradina, estado de São Paulo, a farmacêutica foi fazer uma visita e ela solicitou que se eu iria acompanhá-la numa visita. Eu falei, claro, com certeza, vamos lá, eu já estou aqui, vamos lá sim, vamos lá, eu sou o primeiro a chamar você, vamos sim, vamos fazer uma visita. Ela preparou todo o material, preparou uma amostra, né? Se não me engano, foi um shake materno. Foi uma ginecologista e esse shake materno e tal. E eu fui falar para ela, doutor, tudo bem, doutora? Eu sou Gilberto Boello, eu sou o presidente do Grupo GV, consultoria farmacêutica. Eu tive que me apresentar, tá? Porque a farmacêutica não queria se apresentar porque era tímida. Eu falei, não pode, você me apresenta e depois eu falo, ok? Não, você já entra falando. Eu falei, tá bom, mas para que tanta pressa, para que tanto medo assim? Ele é gente igual nós erramos, eles também erram. É ser simples. Uma boa visita é ser simples. É simples. Depois nós vamos fazer uns workshops, né? Um workshop de visita, ok? Vai ser legal, bacana. O workshop de visita vai contemplar também no estudo nosso sobre visitação, tá? Então vamos lá. Então, aí eu preparando para fazer visita, eu não terminei a história lá de Cáceres. Deixa eu ver aqui. A visita, a moça, ela começou a demorar enquanto ela foi, a Lucília, ela foi atender, e eu fiquei ali no atendimento. E voltando ao assunto aqui de Cáceres, vou terminar, calma aí. E a moça falou para mim assim, do lado, eu tudo quieto, olhando, cheio de paciente, esperando, né? Cheio de paciente. Eu estou com 2 casos, de Andradina e de Cáceres, calma aí. A de Cáceres, tá? Voltando em Cáceres. Aí eu falei para a moça, para a paciente, né? Nossa, bastante gente, né? É verdade, você viu como que está hoje em dia? Tem que esperar. Então, mas o doutor, ele é um médico, assim, as pessoas, nós procuramos ele porque ele é um médico muito bom, ele é um médico excelente. Então, tem muita procura, né? Quando as pessoas são boas, elas são procuradas, não é verdade? Aí a paciente... E eu conversando, anotando tudo, sabe? É verdade, com certeza. Então, você vê como que é? Ele passa remédio. Aí ela começou a contar os problemas da vida dela, né? E eu ali, ela era uma senhora do lado. Aí ela começou a tirar todos os remédios dela, da bolsa dela, né? Mostrou a receita dele. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ele prescreveu Lipless. Se eu não me engano, Lipless, ciprofloxacino de 100 mg. Isso já está com uns 10 anos mais ou menos essa história, né? Lipless. Foi maravilhoso. Aí eu falei, nossa, lá, dos fibratos, né? Já notei, ele passa fibrato para triglicerídeo, hein? É ciprofloxacino. Não adianta, se você for levar amostra, leva de ciprofloxacino. Eu já falei para o Lucília, não leva do bezafibrato não leva do fenofibrato não leva do genfibrosina, é ciprofloxacino. Só que aí o outro também, Lipless. Então, existe uma coisa que chama-se, quando a gente fala aqui em conhecer do lado profissional, né, com ênfase, anota uma ênfase, a conduta terapêutica, né? Observar a conduta terapêutica do médico é uma outra característica de um bom representante. Por que conhecer tudo isso? Porque aí ele vai se parecer mais com o médico. Ele vai falar coisa que o médico quer escutar. E o médico vai ficar feliz com ele. Ele ficando feliz,
Fala, nossa, olha que bacana, olha, ele trouxe uma amostra, pô, eu uso essa amostra. Como que ele adivinhou essa amostra, né? Eu prescrevo muito Liplex, eu prescrevo muito ciprofibrato, e ele me trouxe uma amostra, tudo amostra em blister. Amostra médica. Depois eu convencer vocês, todos os farmacêuticos, com a graça de Deus, para que vocês compram uma blistadeira, uma blistadeira boa, para que toda amostra em cápsula seja feita, confeccionada em blister, uma aceitação de 100%, muito bom mesmo, viu? Porque o pote, como amostra, né, ela é meio, vamos dizer assim, individual, eu não vou colocar muitas cápsulas, colocar toda hora vai ficar abrindo, né, um potinho. Então, realmente, para amostra, a gente tem visto e analisado um resultado muito bom com blister, né? Eu sou sincero a falar para todos vocês que estão me ouvindo, né? Então, assim, você viu, ela falou da cirurgia dela, né? Ela falou, aí eu falei, é verdade, o que a senhora tem? E qual é o tratamento? E ela foi mostrando tudo para mim. Então, assim, eu vi como que eu vi com o médico, era um médico estudioso, eu entrei na sala do médico, muitos livros, vários certificados, congressos, doutor, vai ter um congresso de cardiologia, né, tal, e nós vamos estar lá, vamos pegar tudo que é de novidade no setor, na área de cardiologia, sobre o congresso, os principais tópicos na área da cardiologia, alguns trabalhos, né, muita teoria, tá, doutor? Porque congresso é muito estudo, muita ciência, então não vou trazer formulação para o doutor, não. Eu vou trazer aqui um trabalho comparando, né, um estudo duplo cego, randomizado, comparando o ciprofibrato com o gengibrosila, que é isso que o cara quer. Então, agora tem médico que ele quer formulação, ele quer sugestão de fórmula, ele quer orientação de como prescrever a fórmula, ele quer uma orientação sobre compatibilidade, se eu posso associar o produto. Eu posso associar o Cecotex, que é a tansulosina, com a dutasteride, né? Duratestide, que é um avodart. Eu posso associar essas duas substâncias juntas, né? Eu posso associar um ácido acetil salicílico com atenolol. Então, o médico às vezes ele fica com dúvidas sobre a prescrição, sobre a validade, sobre a compatibilidade, né? Se é o mesmo efeito, se é a mesma droga. Uma vez um representante de Dracena, estado de São Paulo também, ele levou Marcos Vinícius, eu posso falar que ele é gente boa demais, hoje ele é da Eurofarma, trabalhou muitos anos na Alquimista. Ele levou uma amostra de nifedipina, o médico perguntou, como que você me garante que a nifedipina sua tem uma ação de 12 horas? Enfim, resumindo a história é comprida, mas nós fomos lá um dia, ele pediu para que nós fôssemos lá, nós fomos, eu orientei ele, e nós fomos juntos no médico. Aí eu falei para ele, o médico, doutor, tudo bem e tal, teve algumas dúvidas em relação à formulação, nós é que assessoramos o laboratório, nós é que certificamos, nós implantamos o SEQT, que é o primeiro passo da ISO, da certificação. A nossa OCC, o órgão certificador, é a DNV, que é uma empresa suíça, e nós, de início, nós certificamos o SQT, que é o Sistema de Controle de Qualidade Total. É uma empresa certificada por nós, e nós trabalhamos juntos, dando toda a segurança. Então, assim, em relação à nifedipina que nós preparamos no laboratório, lá na farmácia do Zezinho, nós realizamos toda a diluição, todo o procedimento, processo de uniformidade do peso, do conteúdo, através de análise por HPLC, doseamento, por espectrofotômetro. Isso são amostras enviadas bimestralmente, levei alguns laudos para ele, tá? Mas em relação à nifedipina, ela tem uma ação de 12 horas, que é propriedade físico-química dela, a meia-vida plasmática dela é de 12 horas, é calculada assim, tal, e papapá. Por isso tem drogas que é de 8 em 8, outras é de 6 em 6, outras é de 12 em 12, outras é de 21 em 21 dias. Que se liga às proteínas plasmáticas, somente a droga livre tem ação, a droga que está ligada à proteína ela não tem ação, não se liga ao receptor. Eu falei um pouquinho, o médico adorou, né? Mas o representante, o Birinha, Marcos Birinha,
Que Deus abençoe onde você esteja, porque é uma pessoa fantástica. Ele só não tem tamanho, né? Mas é uma pessoa de muita criatividade, sem estudo, sem nada. Hoje ele é diretor regional da Eurofarma, do estado de São Paulo. E ele começou a fazer visitação médica, e eu dava treinamento para ele, ele era xarope. E ele convencia os médicos, ele persuadia, ele agradava, gentil presença, ele conhecia o lado pessoal do médico, ele conhecia o lado profissional, ele conhecia o setor farmacêutico de manipulação, ele trabalhava no período da manhã na farmácia hospitalar, no hospitalzinho de Dracena, embalando e etiquetando lá. E à tarde ele fazia visitação médica para a farmácia Alquimista de Dracena. Pode ligar lá na farmácia Alquimista e perguntar. E eu fui dando treinamento, ele foi motivando, foi capacitando, e ele pegava cada uma dessas características. E ele falava: Gilberto, doutor, eu tenho que atender a necessidade dos caras. O que eu posso fazer mais para que eu agregue valor? Olha o conhecimento do cara. Ele queria agregar valor dos serviços que ele, Marcos, oferecia. Ele mandou fazer um cartão, representante comercial, Marcos, eu não sou o nome, não é Marcos, mas é Birinha, é apelido. Marcos tal, representante comercial, telefone celular, né? Alquimista era o laboratório alquimista. Mas o representante, ele já conhecia, né, essa atitude profissional em atender a necessidade do profissional a quem eu estou visitando. Atender a necessidade, eu vou adquirir a confiança daquele médico. Ele vai se sentir seguro. E aliás, ele começa a se abrir. Ele começa a realmente usar aquele projeto e aquela parceria que nós vamos falar nas próximas aulas, né? O que eu levo para o médico, né? O que eu vou levar para o médico. Isso é muito importante. Eu tenho que ter esse conhecimento, né? Eu tenho que ter esse conhecimento do que eu vou levar, do que eu vou propor, qual é a parceria que eu vou propor para o médico. E essa parceria, ela vem mudando. Esse projeto de visitação, né, nós temos um título, só adiantando aqui: integração do profissional médico ao segmento farmacêutico magistral. É um título que nós podemos dar e criar e melhorar, né, para o nosso projeto de visitação. Então, tem algumas atitudes. Não é apenas dar tapinha nas costas. Não, o Marcos, ele ia lá e realmente ele fazia. Ele levava as amostras, todas as amostras eram validadas. Ele brigava com o pessoal da manipulação que não preparava as coisas direito. Eu lembro como sou senhor, ele queria tudo impecável. Ele brigava com o dono da farmácia, ele queria material, pasta, cartãozinho, linha de geladeira. Ele fazia um jornal de saúde, esparramava por todos os pacientes, consultório, jornal de saúde, com 10 páginas, né? Que é o crime de saúde. São materialzinho que a gente pode colocar o logo da farmácia. Então aqui nós vamos agregando valor à nossa marca, ao nosso laboratório, né? Ele fazia programa, ele ia nos mercados no sábado de manhã, afim pressão, colocava jaleca, ali ele virava doutor, né? Já era um outro atendimento. Fora a visitação médica, ele fazia um comercial também, ele fazia planejamento estratégico e marketing. Aí depois ele saiu do hospital e ficou só na farmácia. Trabalhou 8 anos, 9 anos, 10 anos, e aí ele contribuiu muito para a farmácia Alquimista quando ele trabalhou. E hoje ele está na Eurofarma, hoje ele está muito bem também, por merecimento dele. Então você vê que realmente é muito importante nós conhecermos, né, o lado profissional, o lado pessoal, a clínica, conhecer a especialidade e conhecer principalmente o quê? Os benefícios, né, os benefícios que eu, farmácia, eu, laboratório, tenho para atender e para lhe oferecer a todas as clínicas, a todas as especialidades médicas. O que eu posso oferecer, eu, enquanto laboratório, qual é o arsenal terapêutico que eu posso oferecer para vocês, médicos, clínicas, pediátricas, ortopedistas, geriatras, vasculares, dermatológicas, estéticas, e por aí vai afora. Sim ou não?
Estão me falando aqui neurológica, porque tem muita gente doida da cabeça, né? Neurologia é muito importante, né? A neurologia é muito importante, a psiquiatria, né? É muito medicamento controlado, sim ou não? Né? Se você quer saber, corta toda forma controlada da sua farmácia e você vai ver o quanto cai o seu faturamento. Então, uma especialidade médica, você vê o quanto que pesa, né? Até a oftalmologia, a gente vem trabalhando fortemente com a luteína, com a zeaxantina, com o óxido cúprico, né? Não é verdade? Várias formulações, né? Vinpocetina, Alzheimer também, oftalmologia, usa muito, né? Vinpocetina tem agora um remédio, rapaz do céu, eu fiquei sabendo semana passada. Vincoque, da drogaria, Vinpocetina, de 5 miligramas, é industrializado. A indústria farmacêutica, na área de dermatologia também, eles estão associando ativos, fármacos, né? Despigmentantes, 3, 4 despigmentantes, né? A Galderma, vários laboratórios aí, multinacionais, Antecor, lançando ativos, associando como se fosse uma forma magistral, mas não é magistral, porque a forma magistral tem todo o embasamento até para o médico, porque às vezes o paciente vai lá, pega o remédio, pega lá um triluma, um exemplo, um triluma, né? Só que triluma ele tem isotretinoína, né? Ele pega lá um ativo lá, sei lá, um Dermacid, não sei, tem um outro, eles estão no nome, um que tem lá hidroquinona, Claribel, Clariderm, né? Não existe? Então, drogaria eu não trabalho, viu? Então não fique assustado. Então, Clariderm, Claribel, não trabalho assim, não trabalho nos nomes comerciais do dia a dia, né? Então, hidroquinona, se eu não me engano, se me falar a memória, acho que é base de hidroquinona. Então, associou lá a hidroquinona junto com ácido cógico, junto com outros produtos. E na verdade, só que o médico, o que acontece? Essa vizinha passa para outra vizinha, e para o médico isso é ruim. Nós precisamos trazer o paciente pro médico, não é verdade? Nós precisamos trazer para o médico. O médico pensa assim, né? Eu preciso segurar o paciente, né? Então, você vê o que é a criatividade, né? Lá daquela senhora de Andradina, eu fui levar, então, contando agora a história de Andradina, estado de São Paulo, e chegando lá era uma senhora, e eu estava falando sobre o materno, e que nós fazemos um shake materno, e tal, ela adorou, mas que maravilha, a forma do shake materno, eu falei, doutora, é muito importante, a literatura que fala do ácido fólico, nos primeiros 3 meses de gestação, mas, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, é fundamental, junto com o IDH, é fundamental conter a ingestão diária do mobilidênio, do vanádio e de outros ativos, aminoácidos, proteínas. E nós, com isso, depois desse estudo, nós fizemos, né, uma fórmula, e aí nós pensamos em como acondicionar todo esse ativo, né, para a gestante. E a gente fez um shake, um colágeno, um shake, tal. Ela falou, nossa, que maravilha, que lindo, maravilhoso. Ok. E nós levamos um CD. Só que ela era muito velha. Ela falou que ela não ligava o computador. Então o CD era desprezível. Então, mas eu não sou da cidade. Então, assim, às vezes, né? Às vezes é necessário que você tenha isso em prática, né? Você tenha esse conhecimento de quem você vai visitar, né? Para que se você for fazer uma visita, você tem que saber, olha, é uma pessoa de idade, o doutor, eu nunca vi ele mexendo no laptop, no tablet, eu nunca vi o médico acessando o e-mail. Será que ele tem e-mail? Tem médico que não tem e-mail. Claro, a maioria tem, mas tem aqueles que não tem. E adianta você ficar mandando e-mail se ele nem tem e-mail? Né? Adianta você mandar um CD se ele nunca ligou o computador? Aí nós levamos uma apostila para ele, né? Ele achou legal, bacana, enfim. Aí na hora de prescrever, ele não prescrevia, né?
Ele falava assim, vai na farmácia da doutora Marilza, se eu não me engano, doutora Marilza Bioforma, não é? E só que muitas vezes o paciente ficava, ele colocava, manda fazer um shake, né? Aí nós fizemos uma etiqueta, essa etiqueta, né, o médico não passava, o médico não prescrevia, e aí com a etiqueta o médico começou a prescrever, né? É uma etiqueta personalizada, já vai com a composição, a posologia, dosagem, entendeu? Tudo certinho, a concentração do shake, porque ele falava que ele não lembrava, a doutora falou, eu não lembro, eu não consigo gravar todos esses ativos aqui, e como é muito também, para mim ficar copiando aqui na frente do paciente, então nós levamos já umas etiquetas. Teve um outro médico para prescrever Vitorin, que é o simvastatina com ezetimiba, né? É isso? Ele falou, Gilberto, eu não sei, eu coloco lá Vitorin, né? E faz um rabisco, letra de médico, Vitorin, uma caixa, um CX, um noite, fácil. Agora eu vou prescrever forma, como que eu tenho que colocar? É simvastatina de 20 mg ou é 10? Ezetimiba é 10 ou é 20? Eu sei que uma é 10 e outra é 20. Uma cápsula à noite, então dá mais trabalho. Então eu prescrevo Vitorin e mando manipular. Então, o que eu comecei a observar aqui? Realmente tem algo que dá para a gente conseguir melhorar isso daí. Por isso que a criatividade de quem está fazendo a visita. Teve uma reclamação, o médico a macrodantina não tem mais líquida, nitrofurantoína, e nós conseguimos manipular a nitrofurantoína líquida, então nós podemos manipular, são alternativas farmacotécnicas, né, com ativos que às vezes na manipulação é possível você fazer, preparar um pantoprazol, um omeprazol em suspensão, é possível. Prazo de validade bem curto, é trabalhoso? Mas vale a pena? Vale. Você adquire confiança do gastroenterologista, e aí depois você vai lá no brometo de pinavelho, né? Revestido, aí depois você já entra com os ativos lá, uma sulfasalazina, uma mesalazina, né? Você já começa a trabalhar junto com ele coisas diferenciadas, mesoprazol, né? Isso para não falar das especialidades. Então, o que eu quero que vocês entendam? A competência de um bom representante. Um bom representante é ele ser articular, ser de boa aparência, se vestir bem, falar bem, ter conhecimentos gerais, né? Isso seria um representante institucional. Um representante técnico, já com conhecimento, que é o que fideliza o cliente, é onde você vai atender as necessidades específicas e você consegue agregar valores. E você agregando valores, esses profissionais começam a se sentir confiança, seguros. Quando eu indico uma fórmula para o seu laboratório, o seu mesmo, é porque eu confio no seu laboratório. Posso falar uma coisa para vocês? Às vezes eu entro no laboratório e às vezes eu não manipulo às vezes uma fórmula, às vezes em determinados laboratórios que trabalham comigo, que eu conheço o laboratório, às vezes eu por conhecer, eu falo, não, eu não vou manipular naquela farmácia. Se eu precisasse, eu não iria manipular ali. Eles não aplicam, tem farmácia que não aplica fator de correção, meu Deus do céu! Você acredita nisso? Minerais quelados, né? Não tem problema, errar todo mundo mas gente, vamos lá, né? Então assim, realmente eu tenho que ter quando a gente vai falar em controle, quando eu falo em qualidade, eu não falo para o médico, por exemplo, o fulano, vamos lá, uma dica agora para o Gilberto, você está passando, anota aí. O representante, para adquirir confiança, ele tem que conquistar o médico. Para conquistar, ele tem que ter essas características, né? Conhecimento, persuasão, capacidade, autonomia, vontade, atitude, conhecer os profissionais, conhecer o lado pessoal, certo?